Na sua experiência, como que o senhor vê que acontece esse transbordo, esse burnout em relação aos ministros de confissão religiosa? Por quê? Os desdobramentos, alguma coisa parecida? Olha, no meio ministerial, no meio pastoral, isso é mais, eu digo até que é um pouco mais grave devido à solidão pastoral, né? Ao desprezo, ao abandono mesmo, porque o pastor ele cuida de muita gente, mas poucas pessoas cuidam do pastor. O pastor ele tem que estar sempre bem, sempre com um sorriso no rosto, não sente dor, não sente tristeza, não sente angústia, não fica nervoso, não tem família, não tem sogra, não tem conta. Na mentalidade e no pensamento do membro, o pastor é um super-homem, um super-herói. E a gente sabe que isso não é bem assim, né? É constrangedor tocar nesse assunto, mas nós temos visto por todo o nosso território e pelo mundo vários relatos de pastores que chegaram ao extremo, né, de perder a vida ou de tirar a própria vida devido a essa crise ministerial, essa crise existencial e, principalmente, a solidão. Então, muitas pessoas esquecem que o pastor é um ser humano, que a pastora é o ser humano. E eles aconselham todo mundo, ajudam todo mundo, mas nem sempre tem quem cuida deles. Então, faz-se necessário que alguém se levante, que alguém diga, olha, não, há um caminho, há uma saída. E o fato de você, pastor, dizer, vou procurar uma ajuda profissional, não quer dizer que você está possesso de espíritos imundos, demônios e entre outros. Não, você simplesmente é um ser humano que precisa de ajuda como todos os seres humanos, né? Seja ela uma ajuda terapêutica ou seja ela medicamentosa. Isso faz parte porque a nossa biologia ela tem necessidades, né? O nosso corpo envelhece também. Eu conheço um colega de ministério, que ele já está aí na casa dos 70, indo para os 80, que ele acha que é um menininho de 20. Né? E ele não aceita que os limites, né, físicos, da vida, né? Os limites físicos têm chegado. E nós vemos isso, o pastor cuidando de todo mundo, mas ninguém cuidando do pastor. O senhor consegue elencar e verificar assim, sinais de estafa na vida de um líder? Bom, ele está precisando de uma recomposição que esse cidadão tá fora do eixo. Você conseguiria elencar? Primeiro, o pastor lidar muito com a decepção. A decepção ministerial talvez é um dos maiores fatores, né? O pastor gera expectativa em cima de membros ou em cima de situações dentro da igreja e, de repente, essas expectativas são frustradas. E são frustradas de um jeito mais pontual, de uma forma muito mais contundente. Por quê? Geralmente, os pastores e líderes da igreja, seja ele líder de louvor, né? Vamos pegar, por exemplo, um líder de louvor. Ele cria um ideal, um ideário, ele monta um projeto ministerial para aquela banda, para aquele ministério. E ele esforça, ele começa a treinar, investir, contrata professores de música, canto coral, instrumentistas e tal, e monta uma equipe. E, de repente, essa equipe ela entra em desacordo, né? Porque um membro ou se envolveu num relacionamento de namoro, e esse namoro se estendeu para um lado mais pecaminoso, e o pecado geralmente tem uma força nessa queda de braço muito mais forte, se não houver uma vida de santificação. E, às vezes, esse personagem dessa equipe, desse time, desestabiliza toda a equipe. Para quem que o líder de louvor vai buscar ajuda, conselho e reclamar? Geralmente ele vai no pastor principal, né? Tá. Mas quando acontece isso no ministério pastoral, quando o pastor gera expectativas e trabalha tudo isso em cima de uma liderança, e a liderança se desconstrói, e você sabe que existe uma vertente pecaminosa, libidinosa, uma vertente ali de rebeldia ou de rebelião,
Para quem o pastor reclama? Hoje a gente tem ouvido falar muito de mentorias pastorais. Na sua grande maioria é engodo. Engodo, converseiro. Você mesmo, quantas mentorias a gente passou aqui, vocês foram assistir, trouxeram algo de novo? Não trouxeram nem mais do mesmo, porque tinha menos do que a gente conhecia. Concorda com isso? Exato. Sim ou não? Exato. Tá. Durante esses tempos, nós temos contratado várias mentorias, achando que vai trazer uma expectativa, trazer uma coisa nova. Nem chover no molhado, não choveu, deu o máximo um chuvisqueiro. Sim. Né? Porque nós já estávamos ali cientes daquilo. Na ânsia, porque existe o famoso, né? o cara que é a estrela dentro do ministério, do meio pastoral, você fala, não, vou investir nisso aqui, que isso vai me acrescentar, e você vai lá e vê que não tem nada. O próprio pastoreio, quando vai para essas mentorias, os mentores, eles vêm e trazem lá só o que você não faz, que você já sabe que não faz, e porque existem limitações ou financeiras, ou intelectuais, ou estruturais dentro do templo da igreja, ou do próprio corpo ministerial. E aquilo, em vez de trazer um arrefecimento, em vez de trazer uma tranquilidade para aquele pastor que está buscando algo, só enche ele mais de culpa, de decepção e de uma afirmação do fracasso. Sim. Então aquilo traz para ele uma desesperança, uma crise de ansiedade. E isso vai levando o pastor a um entristecimento, ou a pastora a um entristecimento, que ele fala, olha, não há sentido. Então, a gente vê muitas igrejas abrindo, mas vê igrejas fechando. Ministérios falindo. Falindo por que esses ministérios estão falindo? Porque falta uma estrutura ministerial, uma estrutura emocional. A grande maioria dos pastores, dos colegas, eles às vezes têm buscado ajuda em lugares e pessoas que não podem ajudar. Ou em movimentos coach. Treinamento de coach, método A, método B, método C, e fica buscando os métodos, quando, sim, na realidade, você pode até dizer, por que não buscar em Cristo, na vigília, no monte? Tá, tudo bem, a gente mantém o espírito forte, o espírito estabilizado, né? Uma intimidade com o Espírito Santo profunda. Mas e a biologia desse pastor? E o corpo humano?